Saudações, queridos irmãos, paz e graça seja convosco. Aqui fala o irmão Albino Alberto João, de Moçambique, província de Sofala. Aqui estamos nós para darmos continuidade à série de Apocalipse, e assim nós estamos agora tratando sobre as 7 igrejas do Apocalipse que representam os 7 períodos da igreja cristã. Nós temos aqui uma oferta a lhe dar a você que tem acompanhado assim o nosso canal já há bastante tempo. Temos este livro aqui, esse que você vê aqui em minhas mãos, é chamado aqui do livro O Grande Conflito, acontecimentos que mudarão o seu futuro. Então este é um livro atual, um livro que você tem que ter nas suas mãos, porque este livro conta a história da igreja cristã desde a era apostólica até os tempos que estamos a viver e indo até a nova terra. Então tem 42 capítulos. Então como ter este livro? É só você escrever aí no comentário, se você está na província de Sofala, dizendo eu quero este livro. E nós procuraremos assim fazer com que este livro chegue nas suas mãos. Então, Grande Conflito à sua disposição. Bom, então vou deixar aqui este livro e agora vamos dar continuidade à nossa série de Apocalipse. Então, se lembra qual foi a última igreja que nós falamos? Quero acreditar que se lembra. Nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa o terceiro período da igreja cristã, onde nós vimos que nesse período de Pérgamo houve muitos erros que entraram dentro da igreja cristã, porque basicamente aí estamos dizendo no ano 313 entrou na igreja cristã um imperador chamado Constantino, que disse aí se converter, né? Ele foi batizado, mas ele, de uma certa forma, acabou trazendo os costumes pagãos para dentro do cristianismo. E nós demos um exemplo como o dia do sol, que os pagãos veneravam, adoravam o sol no primeiro dia da semana, foi trazido para o cristianismo e batizado como o dia assim, memorial, né, da ressurreição de Cristo. E as pessoas, a partir daquele tempo, começaram a se aguardar este dia que é chamado hoje como o domingo. Então, nós hoje vamos dar continuidade agora, né, sobre esse assunto das 7 igrejas. E hoje estamos na 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Eu aqui aconselho o irmão a pegar a sua Bíblia e juntos assim a estudarmos essa 4ª igreja. Então vou fazer aqui um resumo, né, daquilo que representa a 4ª igreja. É muitos detalhes, mas eu vou trazer aqui um breve resumo sobre o que representa assim a igreja de Tiatira. Então vamos ao nosso texto. Apocalipse capítulo 2, nos versículos 18, vamos até nos versículos 29. Então eu vou lendo aqui de uma forma pausada, né, para que o irmão aí possa também entender. Então diz também aí do que você está achando dessa série, né, de Apocalipse desde que nós começamos. Isso também nos serve como motivação para darmos continuidade a essas gravações. Vamos aqui ler Apocalipse capítulo 2, versículo 18, né? Versículo 18 vai nos falar assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, esta é a apresentação que Cristo faz para a igreja de Tiatira. Ele se apresenta como o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Que apresentação Cristo aqui faz para a igreja de Tiatira. E aqui então no versículo 19, Jesus vai dizer que eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Jesus aqui faz um elogio a esta igreja, a este período, que ela sim tinha um bom testemunho, tinha um bom serviço e que até as últimas obras que eles tinham eram mais do que as primeiras. Isto aqui é um elogio. Agora, no versículo 20, nós encontramos uma reprovação. Jesus diz assim: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora está um problema aqui. Nós encontramos Jesus fazendo uma reprovação.
Neste período é dito que estava lá uma mulher, né? Os de Tiatira, o período de Tiatira, né? Os irmãos estavam lá, eles toleravam que Jezabel, que se dizia profetisa, ensinasse e enganasse os servos de Deus a fazer o quê? A se prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria. Espera aí, irmão Albino, eu ainda não entendi bem. Como é que aparece essa mulher chamada Jezabel, se essa mulher aqui, ela está no Antigo Testamento? É verdade, quando nós lemos 1 Reis, capítulo 19, o capítulo 18 e 19, vamos perceber aí que esta mulher, Jezabel, ela era uma mulher pagã, né, que acabou casando-se com um rei chamado Acabe, que era o rei de Israel, e ela acabou trazendo praticamente todos os costumes que ela tinha na sua infância, ou que teve na sua infância, e trouxe para o povo israelita. E assim o povo israelita acabou caindo em pecados muito graves, que acabou se apostatando. Mas graças a Deus, Deus levantou um homem chamado Elias, que foi o profeta, que trouxe a mensagem de repreensão e desafiou o rei Acabe e também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázera, levando assim o povo e também os profetas, tanto como o rei, a ir num monte chamado Monte Carmelo, onde houve um desafio sobre qual era o verdadeiro Deus. E a história nos fala que demonstrou-se aí que quem era o verdadeiro Deus era o Deus dos céus, que criou os céus e a terra. Agora, quando aparece aqui esta mulher, né, que é dito que ela ensinava assim os servos de Deus a se prostituírem e comer dos sacrifícios, o que significa que realmente estava a acontecer nesse período? Nós vamos entender ainda mais pela frente. Então, continue conosco ainda neste vídeo. Diz assim no versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Jesus é alguém que dá oportunidade de arrependimento. Ele deu tempo, oportunidade de esta mulher, ou seja, as pessoas estavam sendo enganadas para que pudessem reconhecer aonde eles estavam e pudessem voltar quanto mais possível. Ou também a própria Jezabel, também foi dado tempo para que ela pudesse reconhecer o seu erro. Mas no versículo 22 nos fala que ela continuou cada vez mais na sua prostituição. Então, o período de Tiatira, ou seja, a igreja de Tiatira, ela representa assim o quarto período da igreja cristã, que basicamente, né, como nós já explicamos, a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, ela começa no ano 313 e vai até o ano 538. Então, se nós estamos no ano 538, então nos dá a entender que a quarta igreja, Tiatira, ela começa no ano 538 e vai até o ano 1517. Vamos voltar um pouco. Então, nesse ano 538, subiu no poder agora, no pontificado, o papado. Antigamente, estamos a dizer que o Império Romano era governado com imperadores, pessoas que basicamente não tinham nada a ver com o cristianismo, eles eram pagãos. Mas a partir do ano 538, então sobe no poder aquilo que nós conhecemos como o sistema papal ou o papado. A partir deste momento agora, o Papa passa a ter dois poderes, tanto da religião como também do civil. E aí então começa uma perseguição muito grande a todos os cristãos que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus. Nós vamos destacar aqui das pessoas que permaneceram fiéis em meio à perseguição, em meio a muitas heresias. Porque a partir desse ano, 538, muitos enganos foram entrando cada vez mais. É conhecido neste período como a Idade das Trevas, ou a Idade Média, momento em que doutrinas desconhecidas e estranhas começaram entrando dentro da igreja. Por exemplo, a adoração de imagens. Por exemplo, também como pagamento para o perdão dos pecados. Aí se ensinava também a imortalidade da alma. Ou seja, uma pessoa quando morre, não morreu, mas existe uma alma que saiu dentro dela. Então foi um período de muita escuridão. Não houve avanço nem na religião, nem também na ciência. Então foi um período de muita escuridão em que as pessoas não estavam conseguindo descobrir daquilo que estavam sendo ensinado pela Igreja Católica Romana. Mas graças a Deus que quando chegou agora no ano 500 ou 1517, então Deus, ele levanta um homem, né, chamado Martinho Lutero,
para trazer a verdade da palavra de Deus, para poder trazer a reforma ou para dar início à reforma protestante. Porque a reforma protestante ela deu seguimento depois de muitos e muitos longos anos. Então é neste ano também, ou seja, é neste período de Tiatira, que representa a quarta fase da igreja, que se criou lá aquilo que chama-se a Santa Inquisição. Ou seja, se você tinha uma ideia contrária àquilo que era religião, àquilo que era a Bíblia Sagrada, daquilo que ensinava oficialmente a Igreja Católica Romana, então você sofria perseguições. É nesse período também que nós encontramos um povo chamado valdense, que você vai conhecer quando você adquirir este livro. Este povo valdense, eles também foram estudando a Bíblia e eles descobriram que a Igreja Católica Romana, daquilo que ela ensinava, não estava de acordo com a palavra de Deus. E este povo também sofreu muita perseguição. E não só eles, também como os albigenses, os guinotes e vários outros. Mas nós vamos falar ainda mais sobre o Martinho Lutero e outros reformadores, assim quando chegarmos na quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Então, a promessa que Jesus Cristo dá para a igreja de Tiatira, ou o período da igreja de Tiatira, que nós já falamos, que começa no ano 538 e vai até o ano 1517, Jesus aí dá a promessa de que aquele que vencer, diz assim, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, 2 versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E no versículo 27, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus dá esta promessa para a igreja de Tiatira, que aquele que poder vencer, vai poder assim se assentar com Cristo para poder governar as nações. Em outras palavras, essa pessoa vai ser rei ao lado de Jesus. Então, o convite de Deus neste estudo, neste período, é de nos fazer entender que houve muitos erros que entraram dentro da igreja cristã. E nós precisamos despertar para a palavra de Deus. Porque as pessoas há muito tempo elas estavam cegas. É porque eles não viam as escrituras sagradas por si. A Bíblia ela estava vedada a um certo grupo de pessoas. É por isso que muitas pessoas não sabiam dizer o que é erro e também o que é o certo, o que é mentira e o que é a verdade. Mas quando este homem, Martinho Lutero, foi estudando a Bíblia, ele começou a trazer um despertamento em muitas pessoas. E hoje também somos convidados a estudarmos a Bíblia para que não sejamos enganados pelas doutrinas que vão vindo nesses últimos dias. Que Deus lhe abençoe e continue nos assistindo, porque é assim que você vai descobrir ainda mais verdades nesta série. Que Deus o abençoe.